repente alguém perguntou, mas Senhor, fala para nós, quando será esse momento para que nós ficamos apercebidos? Jesus falou, olha, essas coisas não competem vocês saber agora, porque se eu falar para vocês, eu vou tirar a autoridade do meu Pai, e essa não é a minha índole. Eu só falo para vocês ficar percebidos. Fica em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E foi. A Bíblia diz que cumpriu o dia de Pentecostes. O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus desceu na terra. Ele desceu lá em Jerusalém, aonde estavam todos reunidos, num só propósito, numa só fé, numa só convicção. E quando ele chegou, aquela casa onde eles estavam reunidos foi cheio do poder de Deus. Glória a Jesus. E ele veio, irmãos, e ele está aqui. Ele ainda não subiu. O Espírito Santo só vai subir o dia que a igreja for tirada daqui. Está difícil hoje? Está difícil. Muitas pessoas não conseguem se decidir por Jesus, fazer um compromisso com Ele. Mas acontece, irmãos, que o Espírito Santo está aqui. Agora você já imaginou depois que Ele for tirado daqui? O que não vai acontecer aqui neste mundo? Se Ele está atuando na terra, muitos já não querem saber de seguir a Cristo. Imagina quando a igreja for levada daqui. Que vai acontecer a tribulação aqui embaixo, sofrimento, as pragas vão ser derramadas, que está lá escrito em Apocalipse. Esse mundo vai ser destruído, mas o Espírito Santo não vai estar mais aqui, irmãos. Ele vai ser levado juntamente com a igreja de Cristo, vai estar em glória com o Senhor, vai estar no céu, vai estar lá na festa, no casamento de Cristo com a igreja. 7 anos de festa, irmãos. E aqui embaixo 7 anos de tribulação. Vai chover pedras, aproximadamente 30 quilos para cima. Vai chover saraiva. Vai chover enxofre. Vai chover gafanhoto, tamanho do cavalo. Vai chover, irmãos, coisas terríveis vai cair aqui. Vai ter praga de gafanhotos. Vai ser terrível. O pior de tudo isso, sabe o que é? Apocalipse, capítulo 19 ou 9, se não me falha a memória. O pior de tudo isso é que a morte vai estar de férias por 5 meses, durante esse período. E as pessoas vão querer morrer para passar esse flagelo, mas a morte não vai estar disponível para elas. Cumprimento da palavra vai acontecer, está aqui. E o Espírito Santo não vai estar aqui hoje, mas hoje ele está. Ele não vai estar mais aqui. A igreja sobe, o Espírito Santo é levado. Então por isso que Jesus subiu, para enviar o Espírito Santo, para estar conosco, e ele está dentro de nós, irmãos. Quando nós entregamos a vida para Jesus, ele entra, ele habita, mas ele só entra naquele que entrega a vida para Jesus. É importante eu fazer isso aqui nessa noite. Ele não entra naquele que, se embriaga, que usa as coisas que o mundo oferece, que está lá nas noitadas, nas baladas, nas bebedeiras, nas bagunças, na farra. O Espírito Santo não entra, não. Ele fica assim, querendo entrar, irmãos. Porque ele só habita nos templos. Nós somos morada do Espírito Santo. E ele não entra, ele não mora de parede meia, se a casa já estiver ocupada. Ele quer limpar para entrar. Aí quando nós tiramos aquelas tranqueiras, aquelas coisas que o mundo oferece, ele entra e faz morada dentro de nós. Mas ao contrário disso, ele fica assim, tentando, convencer um, convencer o outro, para que essa pessoa faça um compromisso com Jesus. É o selo, o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus. Se nós não receber esse selo, nós não vamos subir no dia do arrebatamento da igreja. Por isso que a Bíblia já fala, não extinguis o Espírito Santo, porque vocês estão selados para o dia do arrebatamento. Aquele que não receber Jesus não recebe o Espírito Santo. Então é preciso receber o
receber o selo da promessa. Porque só vai subir aquele que o Espírito Santo está dentro dele, irmãos. Ao contrário disso, não pensam vocês que vão subir, porque não vai. É a Bíblia que fala isso. Se você ainda não fez o compromisso, deixa ele entrar dentro do seu coração. Fala: Jesus, eu te recebo para que o Espírito Santo habita dentro de mim. Porque no dia do arrebatamento eu quero estar selado com a promessa de Deus. Espírito Santo de Deus. E dessa maneira nós vamos subir. É por isso que tem igreja, é por isso que tem pregação, é por isso que tem apelo, é por isso que tem a palavra nos orientando. Conserta a sua vida, porque se nós não tivermos essa promessa em nós não vamos subir. Nós vamos ficar aqui para o sofrimento eterno, e nós não queremos isso. Eu não quero isso. Eu quero subir com Jesus. Foi para isso que eu decidi por ele. Eu estava fazendo as contas hoje. 1990, 32 anos, nós estamos em 2022. 32 anos que eu entrei dentro de uma igreja, irmãos. Eu levantei a minha mão, não falo para me engrandecer, não. A honra é para ele. Ele me tirou das trevas, me trouxe para a presença dele. E eu fiz um compromisso com ele naquele dia. O meu coração se encheu de alegria, porque eu não tinha. Os meus olhos ficaram inchados e vermelhos de tanto chorar de arrependimento na presença de Jesus. Sabe o que foi isso? Foi o Espírito Santo que estava limpando a minha alma naquele momento. E ele entrou aqui, eu falei: entra, Jesus, e não sai nunca mais, porque eu quero ficar firme até a volta do Senhor. Aleluia. Estou aqui e não quero sair. Para onde eu vou, irmãos? Para onde nós vamos? Se somente Ele tem palavra de salvação. O mundo, os amigos, os colegas, a amizade não vai salvar nós. Eu deixei tudo para lá. Falei: olha, você quer ir comigo para Jesus? Eu conheci Jesus. Eu não sabia, mas eu ouvi alguém falar dele, e agora eu passei a conhecer ele. Vocês querem vir comigo? Na época eu consegui até trazer algumas comigo, mas a maioria não quiseram. Porque eu parei de trilhar o caminho deste mundo. Agora o meu caminho é igreja, é casa de Deus. O que eu puder fazer para fazer a obra de Deus crescer, eu vou fazer. Porque Jesus me tirou das trevas. Eu trabalhava, eu era vaso do inimigo, mas hoje eu sou vaso nas mãos do nosso Senhor. Aleluia. E a promessa veio. Ele desceu. Ele distribuiu ferramentas para nós, dons espirituais, para nós usar na obra. Uns pregam, outros louvam, outros evangelizam, outros intercedem, outros falam de Jesus nos ônibus, nas ruas, nas praças, mas estão fazendo a obra de Deus. Estão fazendo, porque receberam os dons espirituais, que o Espírito Santo de Deus tem o poder de distribuir para nós. Viu que lindo que é? Jesus foi para o Espírito Santo cumprir a parte dele. Ele convence. É ele que, quando às vezes a gente vai falar alguma coisa que não agrada a Deus, ele fica ali: ó, agora você não pode mais falar isso não. Agora você não pode mais agir assim não. Ele acusa nós. O Espírito Santo cobra de nós, porque ele quer que nós tenhamos uma vida de santidade na presença de Deus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava, prostituía ou se embriagava, fazia todo tipo de coisa que o mundo oferece. Hoje com Jesus ele não vai mais fazer, porque se tentar fazer, o Espírito Santo de Deus vem e fala: ó, você não pode mais fazer isso. Você agora é de Jesus. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você de falar alguma palavra e depois você ficar pensando: puxa vida, né? Olha o que eu falei, olha o que eu fiz. O Espírito Santo de Deus que está trabalhando e está mudando o nosso caráter. Tem outra coisa, irmãos. O porquê que Jesus foi. É lindo porque quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra somente, depois da ressurreição. 40 dias. Ele ficou com os discípulos, ele apareceu para 500 irmãos. Ele instituiu a Santa Ceia. Ele esteve com os 2 discípulos ali no caminho de Emaús. Jesus apareceu ali na hora da ceia, quando Tomé veio, quis ver ali os sinais nas mãos de Jesus. Depois ele enviou 70. Jesus, ele cumpriu a
a missão dele. Mas depois desses 40 dias, ele chamou os discípulos, abençoou eles e falou: olha, chegou a hora de eu cumprir a minha promessa. E ele então subiu. E quando ele estava subindo, gente, que coisa mais linda, sabe o que aconteceu? Quando Jesus estava subindo, os discípulos ficaram olhando para ele, vendo aquela coisa linda, aquela promessa se cumprindo. Ele subindo, 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 ele foi assunto ao céu. Isso chama ascensão de Jesus, né? E ele foi subindo, subindo, e a Bíblia diz que ele foi recebido com uma nuvem lá em cima. Aleluia. Ele foi recebido por uma nuvem. E os discípulos ficam olhando quando Jesus subiu nas nuvens. E eles ficaram olhando, daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Senhor, glória a Deus. Do lado deles apareceu ali 2 varões, enviados do Senhor. E falou para eles: olha, varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que você está vendo ir para o céu, um dia ele vai voltar. Olha aí uma promessa também de Jesus. A promessa de que ele vai voltar para nos levar para estar com ele. Está aqui, ó. Está aqui, ó. No versículo 10 de Atos capítulo 1. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. É os anjos, né? Do Senhor. E disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como ouviste subir. Coisa linda, né? É promessa. Ele foi, gente, mas ele vai voltar. Só que ele não vai vir aqui mais. Ele vai vir nas nuvens. E quando ele vier nas nuvens, ele vai ordenar que as trombetas sejam tocadas. E quando as trombetas forem tocadas, ele vai ordenar os anjos para sair nos 4 cantos da terra, para buscar os seus escolhidos das 4 extremidades do céu. Ele vai vir como ele prometeu, irmãos. Mas a promessa, ele vai cumprir, ele já cumpriu o dia do Espírito. E se ele não fosse, a Bíblia diz em João 14, lá em João capítulo 14, que o Senhor Jesus, ele foi preparar lugar para nós. Por isso que ele precisou ir. Ele foi preparar lugar para nós. Ele falou: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Está entendendo? Ele falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele foi preparar um lugar. Enquanto ele está preparando o lugar, o Espírito Santo está preparando os corações para se render a Jesus. O Espírito Santo está fazendo isso. E ele vai vir. Ele está preparando as mansões celestiais. Está ornamentando o melhor lugar para você repousar quando nós partir daqui, irmãos. Ele está preparando as mansões. De repente a gente passa, perde alguma mansão, a gente fala: ai, Senhor, que coisa linda, queria tanto morar numa casa como essa. A minha não é tão bonita, não é tão grande. Outros falam: eu pago aluguel. Mas lá no céu as mansões celestiais vai ser muito mais linda do que as aqui na terra. E lá não vai, Senhor, não vai ser Espírito de Deus. Lá não vai ser destruído mais. Lá ninguém vai destruir. Aqui sim. Aqui a Bíblia diz que esse mundo vai ser destruído. Sabe por quê? Jesus estava passando com os discípulos uma vez, e os discípulos falaram: mestre, olha quantos edifícios bonitos. Jesus falou: eis que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai ser destruído, não vai? Vocês vê essa chuva que dá aí? Vocês vê lá os morros caindo, o povo sendo soterrado. Sobra o que ali, gente? Eu vi muitas pessoas esses dias nos vídeos reclamando que perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo aqui no Rio de Janeiro, lá na Bahia, lá em Belo Horizonte. Meus irmãos, isso é só um soprinho, é só um sopro daquilo que vai acontecer. Esse mundo vai ser enrolado como jornal. Nós não podemos perder tempo, não. Jesus está vindo aí, a palavra está se cumprindo, os terremotos estão aí, as guerras estão aí. O que nós vamos esperar mais? Jesus Cristo está voltando, gente. É verdade. Jesus Cristo está voltando. Vai soberano, Senhor. Aleluia. Ele vem. Ele prometeu, ele vai vir. Não olha para aquela
aquelas pessoas que falam, faz tanto tempo que eu estou ouvindo falar que Jesus não vem. A vida dele, irmãos, não é tardia. Ele só está dando um tempo para que as pessoas se arrependam. Mas ele vai abreviar aqueles dias. Porque a Bíblia diz que se aqueles dias não for abreviado, nenhuma carne vai se salvar. Ele vem. E outra, muitos já foram ao encontro dele. Estão aguardando. Aí a Bíblia diz que os anjos vão sair. Mas vai ter uma coisa. Os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, tá? Só os que estiverem mortos em Cristo. Os que têm o Espírito Santo, o selo da promessa, que foi sepultado em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Mas só que tem uma coisa também, eles não vão chegar lá primeiro que nós, não. Eu estou falando nós porque eu estou vivo ainda, não sei o dia da manhã, mas se eu partir, né, eu vou fazer parte dos números daqueles que vão ressuscitar. Mas se nós estiver vivo e servindo a Jesus no caminho dele, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar e os que estiverem vivos vai ser transformado. E é o Senhor. Está lá em Tessalonicenses 13, 4:13. Está escrito lá. E os que estiverem vivos vão ser transformados no corpo de glória. Não vai ser esse corpo aqui que sente dor, tristeza, angústia, sofrimento. Não. Vai ser no corpo de glória. E todos vão encontrar lá em cima, tudo juntinho, tá? E todos vão chegar juntos até a presença do nosso Jesus. E vai olhar para ele. E vai olhar o rosto lindo de Jesus. Não é, gente, não fica imaginando esse Jesus aí que vocês vê lá naquela figura de olhos azuis, cabelo comprido. Não fica imaginando isso aí, não. Nós não sabemos como que é o nosso Jesus. Só sei dizer uma coisa para vocês. Ele é lindo, é maravilhoso. Tanto é verdade que quando ele dá uma visão para alguém, que ele aparece para alguém, ninguém consegue ver o rosto, porque nós vamos ver todos juntos como ele é. E é verdade, irmãos. Sempre que Jesus me dá uma visão, eu não consigo ver o rosto dele. Não consigo ver. Eu vejo as ações dele, mas o rosto dele eu não consigo ver. Então eu quero dizer para vocês, Tu és fiel, Senhor. Jesus breve virá. Aleluia. Ele subiu Glória a Deus. para o Espírito Santo descer, para salvar nós. Ele que trouxe vocês aqui nessa noite. Aleluia. Foi o Espírito Santo que convenceu nós de estar aqui. Nós estávamos lá em casa, ele falou, vai lá na minha casa adorar o meu nome. Vai lá. Quando nós estávamos lá no mundo, o Espírito Santo foi lá e falou, olha, Jesus tem uma vida melhor para você, tem uma proposta de salvação. Vem. Aí a gente abriu o coração e ele entrou. Ele está trabalhando aí no mundo, tá? Ele está trabalhando na vida das pessoas, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, gente, na nossa família, ele está trabalhando. Porque a missão dele é salvar. Mas Jesus breve vem. E nós vamos estar para sempre com o Senhor em glória. Amém?